Gente, 2025 mal começou e já tá acabando. É isso mesmo, faltam 6 meses pro ano acabar. E dentro desses 6 meses, você está onde gostaria de estar? Sabe aqueles planos que a gente faz no começo do ano? Você concluiu todos? Ou pelo menos está caminhando para chegar onde você quer chegar? Ou está executando aquilo que você se propôs? Não? Então fica até o final porque esse vídeo é para você. Gente, eu tava refletindo, né, sobre esse ano e tudo mais. E, gente, quando eu me dei conta que faltava 6 meses pro ano acabar, eu fiquei tipo assim: como assim? 6 meses pro ano acabar? Mal começou. Gente, o tempo tá passando muito rápido. E se a gente não tiver, né, um momento de reflexão, a vida, as situações passa por cima da gente que nem trator que a gente nem sabe o que aconteceu. E normalmente, né, as pessoas fazem planejamento pro ano que vai entrar e tudo mais, só que acabam esquecendo desses planos, deixando eles lá na gaveta, e quando vai começar o próximo ano, fica, poxa, queria ter feito tanta coisa e não fiz. Mas para que isso não aconteça, né, que você comece o próximo ano aí com esse sentimento de que, tipo assim, eu poderia ter feito mais coisas e não fiz, eu quero convidar você a fazer um balanço de vida ou uma revisão de vida, enfim, como você quiser chamar. O importante é que você tire um tempo para você refletir sobre como anda a sua vida, sobre como anda, né, o seu ano, porque assim, faltam 6 meses para o ano acabar, mas o ano não acabou. E assim, está acabando o ano, mas a sua vida aí continua, né? Você tem vários anos ainda pela frente, né? Assim a gente espera. Então você precisa fazer uma revisão de vida, fazer um balanço pessoal para entender como que tá a sua vida, se você não está onde você gostaria de estar, o que você pode fazer para melhorar. Só que para isso a gente precisa partir de um ponto de partida. Por quê? Não adianta você parar para refletir sobre a sua vida se você não sabe o que quer. E enquanto eu tava preparando, né, gente, esse vídeo para falar com vocês e tudo mais, uma coisa que Deus colocava muito forte no meu coração é a questão sobre ter clareza. Muitas pessoas não têm clareza daquilo que elas querem, as pessoas não têm clareza de quem elas são, e se você não tem clareza de quem você é, de onde você quer chegar e para onde você tá indo, não adianta você parar para fazer uma reflexão sobre de como anda a sua vida, porque você não vai sair do lugar. A gente precisa entender qual é o nosso lugar, quem nós somos e para onde nós queremos ir. Se você não tem resposta para essas perguntas, é interessante que você tire esse momento para você refletir e se responda, né? E eu tava até refletindo também que muitas vezes a gente quer procurar respostas prontas em vídeos na internet, em youtubers, influencers, enfim. E como eu já falei, né, essas pessoas têm um peso significativo porque muitas delas trazem coisas boas. Porém, resposta sobre quem você é, sobre a sua vida pessoal, só você pode dar. Não adianta você querer entrar em blogs e tudo mais para procurar respostas, porque tem coisa, gente, que está dentro de nós, entendeu? Aquilo que você quer, aquilo que você almeja, você tem que responder para você mesmo. E aqui eu acho muito importante, se você consome muito rede social, ficar vendo muito vida de influencers e tudo mais, é importante que você tire um momento antes de fazer essa reflexão para parar de ver esses conteúdos. Porque o que acontece? Muitas vezes a gente não sabe o que a gente quer porque a gente tá vendo o tempo todo a vida do outro, né? A gente se baseia pela vida do outro e acha que a gente quer aquilo. E na verdade, aquilo não tem nada a ver conosco, né? A gente quer outras coisas pra nossa vida, só que a gente tá tão imerso na vida do outro, porque a gente consome tanto conteúdo, tanta rede social, e a gente fica sem saber quem a gente é, o que a gente quer. Então, se você ainda não tem essas respostas, né, como eu falei, se desintoxique primeiro de tanta rede social para você olhar para dentro de si e realmente entender quem é você. No caso, né, eu preciso olhar para mim e entender quem é a Laura, o que a Laura gosta, o que a Laura quer, sem tanta influência assim de fatores externos. Claro, né? Sempre vamos ter fatores externos colidindo, né, com as nossas decisões, com quem nós somos. Mas é importante que nas questões essenciais a gente possa tirar um momento de silêncio e refletir mesmo sobre quem nós somos para ter essa clareza, para daí assim então a gente conseguir fazer um balanço de vida. Então, dito isso, eu convido vocês a partir, né, para esse ponto de partida, de se entender e traçar um planejamento, né? Se você já fez isso no começo do ano, ótimo, você vai partir do que você já fez. Se você ainda não fez, ainda está em tempo de fazer, porque é como eu falei.
o ano começou, mas você tem a vida toda pela frente. Então você não precisa se planejar só para o ano. É importante se planejar para o ano também, mas você se planeja para a vida, onde você quer chegar, né? Então, se você não fez, você tem a oportunidade de fazer, porque faltam 6 meses para o ano acabar. Quem já fez, né? Eu até sugeri esse planner aqui, né? Foi um planejamento que eu fiz pro começo do ano. Eu até disponibilizei, né? Para quem quisesse baixar, poder baixar. E agora a gente pode pegar ele e traçar aí como um ponto de partida. Mas afinal, como se faz esse balanço pessoal, esse balanço de vida? Na verdade, você vai tirar um tempo pra você, né? Um tempo que você esteja em silêncio, que seja tudo tranquilo aí na sua casa, onde você gosta de refletir ou meditar. E você vai se perguntar, né? Se aquilo que você planejou, no nosso caso, né? Que fizemos planejamento no começo de 2025, se as coisas estão saindo como a gente planejava. Se não, porque muitas vezes a gente não está saindo como a gente planejava, a gente precisa entender aonde nós estamos errando. Então, eu separei 3 perguntinhas muito básicas, assim, pra gente começar esse nosso balanço, sabe? A primeira é, aonde eu estou? A segunda, onde quero chegar? E a terceira, por que não estou chegando? Por que não estou chegando, ou por que eu não cheguei aonde eu quero estar? Gente, aqui nessa terceira pergunta, o porquê, a gente vai se deparar com N situações, né? Sei lá, faz de conta que você colocou aí como meta, né, como objetivo, ler um livro por mês durante o ano de 2025. Só que você se deu conta de que você não leu nem 3 livros. Aí você vai falar assim: ah, eu não li porque meu filho ficou doente, meu cachorro teve piripaque, meu chefe pediu hora extra, enfim. Você vai ver aí o que aconteceu, que você não conseguiu fazer, né, o que você estava planejando, o que você queria ter feito. E, gente, aqui a gente precisa ser muito cauteloso e também a gente precisa ser muito sincero nas nossas respostas. Por quê? Porque tem sim os fatores externos, né? Existem demandas que exigem a nossa atenção, que a gente precisa priorizar. Só que a gente precisa assumir responsabilidade sobre os nossos atos e sobre aquilo que a gente não fez, tá? Então, por exemplo, assim, você deixou de ler o teu livro, tá? Mas você não podia ter feito isso em outra hora? Você só teve aquele dia para fazer? E os outros dias, o que você fez? Porque a gente tem a tendência de sempre estar culpando o outro, sempre tá culpando situações e a gente não toma a responsabilidade para si. Então a gente precisa assumir a responsabilidade sobre os nossos atos, tá? Até porque quem vive as consequências daquilo que a gente escolheu é a gente mesmo. Não é o outro que vai viver. Pode ter reflexo na vida do outro, sim. Mas quem tem que lidar com as escolhas e com as consequências daquilo que escolheu é você. Então você precisa assumir responsabilidade. Isso para você é importante? Eu tô dando um exemplo aqui, tô dando um exemplo aqui, tá, gente, sobre o livro, mas você vai ver na sua realidade, né? É aquilo que foi importante para você que você deixou de fazer. Eu tô dando um exemplo do livro porque eu gosto, gente, de usar exemplo, porque na minha cabeça as coisas funcionam muito mais fácil com exemplos, sabe? Então, vamos lá. Aí você não leu o livro, não leu o livro, né, que estava programado. Mas aí você precisa assumir responsabilidade, porque, gente, apesar dos fatores externos acontecerem, serem reais na nossa vida, né? Tem também a questão da gente deixar se levar, sabe? Eu falo isso por experiência própria, por mim mesma. Porque muitas vezes, na grande maioria das vezes, muitas coisas não aconteceram porque eu relaxei no meio do caminho. Porque eu tinha uma coisa pra fazer, acabei não fazendo, acabei me dispersando. E a gente precisa muito trabalhar nossa mente, tá? Porque se a gente não trabalha nossa mente, não focar nossa mente naquilo que a gente precisa fazer, a gente vai sim se perder e não vai fazer o que precisa ser feito. Então, você vai ver aí, né, qual foi a sua realidade, o porquê de você não ter conseguido, mas assuma a responsabilidade. E quando você tiver as respostas do porquê de não ter conseguido, você vai precisar traçar um novo planejamento, uma nova rota para conseguir fazer aquilo que é importante para você. O importante é que a gente não deixe as coisas no meio do caminho, sabe? Que a gente não abandone aquilo que é importante para nós. Porque, gente, empecilho, dificuldade sempre vai ter. Sempre vai ter. Nossa, eu já perdi as contas de quantas vezes, né, eu fui fazer alguma coisa, até eu gravei um vídeo um tempo atrás, que eu tava precisando gravar um vídeo aqui pro YouTube, e toda vez que eu ia gravar o vídeo, acontecia alguma coisa. Era o barulho do vizinho, era alguém que me chamava, era alguma coisa que caía. Gente, acontecia de tudo, vocês não têm noção, acontecia de tudo. E diante disso, eu tinha 2 escolhas. Ou não gravar mais, deixar pra lá, ou
fazer aquilo que eu precisava fazer naquela hora, mas assim que desse, eu voltasse a gravar. E foi o que eu fiz. Assim que eu conseguir, eu voltei a gravar. Porque, gente, se a gente deixar de fazer o que é importante pra nós, com o tempo a gente vai acabar se perdendo, a gente vai acabar perdendo a nossa identidade, sabe? E eu acho que é isso o problema de hoje em dia também. Muitas pessoas não têm mais a sua identidade própria. Eu falava no começo do vídeo, né, que se você não tem clareza, você precisaria se desintoxicar um pouco das redes sociais e deixar de ver mesmo para você entender o que você quer, quem você é, porque a gente tá tão assim olhando para a vida do outro que às vezes a gente nem sabe quem a gente é e acaba entrando num caminho que sim, não era nem o que a gente queria, sabe? E é importante que para você não se perder no meio do caminho, você entenda quem você é. Você entenda o que você quer, porque senão não vai fazer sentido. E realmente, aí se você não sabe o que você quer e pra onde você quer ir, no primeiro empecilho, na primeira dificuldade, você vai sim desistir, porque, tipo assim, você tá sem norte, você tá sem rumo. Então você precisa saber exatamente para onde você tá indo, o que você quer, como você vai fazer para você conseguir, mesmo diante das dificuldades, concluir aquilo que você se propôs a fazer. E, gente, talvez você esteja falando assim, Laura, mas eu não tenho esse tempo de sentar para pensar, para refletir, não sei o quê. E, gente, se você não tem o tempo para você tirar para você pensar, para você ver como tá a sua vida, aí tem um grande problema. Então, aí sim que você precisa realmente de um balanço de vida, de uma revisão, porque, gente, a gente não pode viver de qualquer jeito, a gente não pode viver sem refletir sobre a nossa vida. A gente precisa entender quem nós somos, o que tá acontecendo na nossa vida, por que a gente não tá chegando onde a gente queria, tá? A gente precisa tirar esse tempo. Você precisa ver na sua rotina o que você pode fazer para estar melhorando, para você ter esse tempo com você mesmo, sabe? Qualquer coisa marca um horário. A gente não marca um horário às vezes para sair com um amigo, para trabalhar. Então, você marca um horário para estar com você. A gente precisa estar com a gente precisa ter esse momento sozinho, sabe? Com a nossa consciência, com a nossa mente. E aqui eu lembrei de um meme, sabe? Que o pessoal fala que vai pra academia e fala assim, poxa, eu esqueci meu fone, agora eu vou ter que conviver comigo mesmo. E as pessoas estão tendo dificuldades de conviver com elas mesmas. As pessoas não querem conviver com seus pensamentos, com as suas angústias, com as suas misérias. A gente precisa conviver com isso. A gente precisa encarar de frente quem nós somos, tá? Porque se a gente não fizer isso, há uma grande probabilidade da gente a fracassar em tudo que a gente for fazer. Porque se você não se conhece, como que você vai querer concretizar qualquer coisa? Fica inviável, é praticamente impossível você conseguir. Aí você vai falar assim, Laura, mas eu já encontrei as respostas, e agora o que eu faço? Bom, basicamente você vai ter que criar um plano de ação para poder chegar onde você quer, baseado naquilo que você refletiu, que você avaliou. Às vezes a gente vai precisar tirar algumas coisas, vai precisar remanejar outras. Enfim, na sua realidade você vai ver o que precisa ser feito. Gente, às vezes é tipo assim, uma coisinha de nada que tá atrapalhando a gente se desenvolver, sabe? Às vezes é tipo, nossa, uma coisa, eu falo assim, gente, era só eu fazer isso? Era só fazer isso, sabe? Eu gosto muito daquela frase, né, de fazer o básico bem feito. A gente ignora isso, mas às vezes pra gente conseguir uma coisa grande, a gente precisa só fazer o básico bem feito. E o que é esse básico bem feito? Comer bem, dormir bem. Eu sei que para algumas pessoas essa realidade de dormir bem é um pouco caótica, porque tem gente que estuda, trabalha, tem que cuidar de casa, mas a gente precisa buscar fazer o melhor nas condições que nós temos. Se o melhor que você consegue é ter, sei lá, 5 horas de sono bem dormidas, então que essas 5 horas de sono bem dormidas sejam bem dormidas de verdade. Eu tô sendo redundante, mas é que às vezes a gente precisa, porque o óbvio precisa ser dito. Às vezes você vai dormir, só que a sua cabeça tá tão agitada, você consumiu tanto conteúdo de rede social, você consumiu tanta tela, que na hora que você tem o tempo de descanso, né, que são 5 horas bem dormidas, você não consegue, porque o que você estava fazendo antes atrapalhou todo aquele seu momento ali de descanso, né? Então, parece óbvio o que eu tô dizendo, mas a gente precisa fazer o básico bem feito, né? Que nem a questão de comer bem.
Se você tem dificuldade de seguir uma dieta, tenta deixar alguma coisa congelada, alguma coisa saudável meio pré-pronta, né? Para quando você sentir aquela fome, o que você precisar, já tem alguma coisa ali para você estar consumindo. Porque se a gente também não se organiza nessas coisas básicas, a nossa vida toda vai por água abaixo. Porque, gente, sinceramente, se você não consegue arrumar a tua cama quando levanta, se você não consegue comer bem, se você não consegue dormir bem, se você não consegue arrumar teu guarda-roupa, como você acha que vai conseguir coisas maiores? Não vai. Até porque quando você tá num certo nível da sua vida que você, tipo, nossa, eu consegui o que eu queria. Mas se você não tiver um entendimento, sabedoria pra manter aquilo, você perde. Né? Quantas pessoas aí ganharam no Mega Sena e perderam tudo que conquistaram, né? Que ganharam? Porque não soube administrar. Então, assim, é importante que você saiba administrar essas coisas pequenas para que você consiga seguir um planejamento, que você consiga depois que você conseguir, né, que você consiga realmente manter aquilo, tá? Para você não perder. E para você conseguir isso, você precisa fazer o básico bem feito. É muito simples, né? Se alimentar bem, dormir bem, organizar as tuas coisas, essas coisas, né, gente, que são básicas da vida, da nossa vida, do cotidiano, né? Pra poder se viver bem. Esse balanço, gente, você não precisa fazer a cada 6 meses, tá? Você pode fazer ele regularmente, sempre que você sentir necessidade, que seja aí de 3 em 3 meses, de 2 em 2 meses, não sei, na sua realidade, você vai ver aí o que te cabe, né, para você estar fazendo. O que não pode é deixar de fazer, porque a gente precisa desse momento, né, de reflexão, de entendimento sobre nós mesmos. E espero de verdade que esse vídeo tenha ajudado você, que você encontre respostas, né, porque você precisa, pelas questões que você traz no seu interior, e que você consiga de verdade, daqui a 6 meses, olhar para trás e falar assim, nossa, olha quanta coisa eu fiz em 2025, olha quanta coisa boa eu consegui realizar. Que você tenha orgulho no final do ano de olhar para o ano que passou e falar assim, nossa, esse ano foi top, esse ano eu consegui fazer coisas incríveis. E, gente, coisas incríveis, às vezes, fazer aquilo que é importante pra você. Às vezes pode não ser importante pro outro, mas que seja importante pra você, sabe? É por isso que eu falei, né? Olha o que tá dentro do teu coração, olhe pra você mesmo, porque aí você vai saber o que é importante pra você e quando você conseguir realizar, você vai falar assim, nossa, valeu a pena. E claro, né, gente, sempre coloque Deus na frente, porque sem ele a gente não consegue nada na nossa vida. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de verdade, que você tenha um ano mais leve, mais equilibrado e que no final do ano a gente possa falar assim, nossa, consegui, deu certo. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!